Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao espaço da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Sintam-se acolhidos. Obrigado por nos receberem nas suas casas e que Jesus esteja em nossos corações. Na noite de hoje, como todas as quartas-feiras, nós trazemos um tema com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema está lá no capítulo 9, que tem por título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O tema está no item 7, que tem o título, então, esse tema de A Paciência. Quem vai trazer as reflexões da noite de hoje, na nossa exposição doutrinária, é a nossa irmã Cássia Amarante, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Jesus de Santiago. Ela que é lá de Santiago, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Cássia. Receba o nosso abraço, mesmo de longe. E fique à vontade para expor o tema da noite de hoje. Boa exposição doutrinária. Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Meu nome é Cássia Amarante, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Jesus de Santiago e é uma alegria poder acolher o convite dos irmãos para estar essa noite aqui fazendo uma reflexão sobre uma temática do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa oportunidade, agradecemos o convite, trazemos um abraço dos nossos companheiros de Santiago, que a espiritualidade possa nos amparar na realização de mais esse trabalho. O tema que nos foi solicitado para a noite de hoje é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 9, no item 7, e fala sobre a paciência, uma mensagem muito bonita que traz essa temática. E é uma mensagem que foi ditada em 1862 por um espírito que se intitulou Um Espírito Amigo. Quando nós pensamos nesse tema, imediatamente nós lembramos de uma fala de Jesus, que provavelmente os irmãos também já ouviram, que é aquela frase que ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então é uma frase conhecida, quando Jesus vai dizer assim, basta cada dia o seu mal, nos orientando que não nos inquietemos com o dia de amanhã. E o que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Por que nós não devemos nos preocupar com o nosso futuro? Será que é isso que ele está dizendo? Na verdade, nós sabemos que não, A previdência, o cuidado, o zelo, o planejamento são coisas importantes, mas não é disso que o Mestre está tratando. Jesus aqui, o importante é a palavra que é utilizada, Aqui ele vai utilizar a palavra inquietação. Então, ele diz, não vos inquieteis, E a inquietação, ela nos remete a desespero, a obsessão, a uma preocupação que é desmedida, que além da realidade dos fatos. E a inquietação, ela é inimiga da paciência, Então, pela inquietação, nós vivemos o passado e o futuro, mas não vivemos o presente. Pela inquietação, nós nos distraímos na vida por coisas secundárias, que parecem, na verdade, muito urgentes, e deixamos de lado aquilo que é primordial, aquilo que é realmente o principal. Então, nós podemos dizer que a inquietação, ela é um sentimento que vai encontrar terreno fértil em nossa falta de fé. Por que nós estamos dizendo isso? Porque quando nós nos conhecemos, quando nós temos a plena consciência que nós somos espíritos imortais, quando nós temos a certeza dessa figura de Deus como um ser supremo, justo, bom, quando nós reconhecemos na nossa vida aqueles mecanismos de evolução, quando nós entendemos as dificuldades como provações necessárias, então a partir daí nós possuímos a fé robusta, aquela fé alicerçada, bem construída,
que automaticamente nos afasta da inquietação, porque nós temos certeza de que por maiores que sejam as dificuldades, isso vai passar, de que nós não estamos sozinhos, de que isso é uma pequena parte da caminhada. Então é essa fé que nos dá garantia do dia de amanhã. Não do ponto de vista meramente material, né? Mas do provimento daquilo que é necessário pela providência divina. É a fé que nos leva ao estado de certeza que combate a incredulidade, o desespero e a própria desesperança. Quando Jesus nos diz a cada dia basta seu mal, ele na verdade está nos recomendando que nos concentremos nos problemas reais de cada instante, porque nós podemos ter a certeza de que o futuro, né, nós teremos o amparo e esse futuro está sob a proteção de Deus. Então foi, portanto, o próprio Cristo, por diversas vezes, né, fazendo esse convite à fé, também faz um convite à paciência, né? Não vos inquieteis. E essa paciência que é o tema, então, da noite de hoje. Pensando nisso, né, tendo por base as palavras do Mestre Jesus, nós convidamos os amigos a acompanhar conosco a leitura desse belo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, no item 7, que começa dizendo o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então, vamos separando, né, essa passagem por partes para a gente conseguir refletir de forma mais adequada. Então, quando esse espírito amigo nos traz esse primeiro parágrafo, na verdade, ele está nos propondo um conceito, na verdade, um propósito daquilo que é a dor, um propósito do sofrimento. E ele vai dizer que é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de evolução, e pede que nós não nos inquietemos com o sofrimento e com a dor. Porque, na verdade, todos nós passamos por dificuldades, né? Nós vivemos em um mundo que é um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos sujeitos a essas vicissitudes que são próprias da nossa condição, né, de imperfeição, de incompletude. A questão é como nós encaramos tais situações. Às vezes, diante de certos problemas, nós nos revoltamos. Em outras, nós conseguimos nos submeter à vontade de Deus, aceitando as situações que se apresentam e aquelas que nós não podemos mudar. Aqui, então, é muito forte o entendimento daquilo que é sofrimento e o papel da paciência nesse contexto, né? Mas o espírito amigo, ele continua desenvolvendo essa ideia nos parágrafos seguintes. E aí nós temos a seguinte passagem: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra, muito mais penosa e, por consequente, muito mais meritória: a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Então, aqui a gente já começa a ter um indicativo realmente de como proceder, né? E do que é essa nossa necessidade de desenvolvermos a paciência. O dicionário vai nos trazer um conceito, né, de paciência, que é um estado de perseverança tranquila, é persistir em algo de forma calma. Então, isso quer dizer o quê? Que diante de situações adversas que nos trazem aflição, é indispensável manter o equilíbrio e agir ou reagir com serenidade, com tranquilidade. E aqui a gente percebe claramente a importância de nos esforçarmos para desenvolver o autodomínio e o autocontrole.
Então, como agir diante daqueles pequenos problemas que nos afetam todos os dias, né? Qual é a reação que a gente deve ter? Como conseguir o equilíbrio emocional junto àquelas pessoas com as quais nós convivemos e que em muitos momentos testam o nosso autocontrole. E conforme a própria mensagem a gente viu que elas estão ali justamente para nos fornecer esse aprendizado. Então a gente pode trazer algumas situações, né? Então, como fazer tudo isso, né? Como conseguir esse equilíbrio? O primeiro passo pode ser a compreensão. Então, compreender o que está acontecendo. Perceber o que querem as pessoas e por que elas agem da maneira que elas agem. Será que elas estão desequilibradas naquele momento? Estão passando por alguma dificuldade? Não têm experiência em como lidar com uma situação como aquela? Ou será que estão com má intenção? É importante que a gente compreenda realmente o que motiva, né, aquela situação. O segundo passo é manter o sentido da realidade, isso é importante. Não exagerar o que está acontecendo, né? A nossa tendência é nós nos apavorarmos, né? Então, julgar com serenidade para a gente poder ter a medida exata do que nós podemos fazer. E o terceiro passo é agir. Então, nós compreendemos, nós analisamos e agora nós vamos agir, né? Movimentar providências e recursos para resolver o problema que se apresenta. E aí, nessa fase, muitas vezes é importante, né, o entendimento através do diálogo. Todas essas ações aqui que nós enumeramos, elas são tidas pela espiritualidade como uma forma, uma prática da caridade. E eles enfocam isso dentro daquele sentido, né, que é entendido pelo Cristo. Quando nós temos lá em O Livro dos Espíritos, quando vem essa questão, né? Como é que é a caridade da forma como Cristo entendia? E aí os Espíritos vão dizer que é benevolência, indulgência e perdão. Então, nesse trecho que nós lemos, nós vemos que o benfeitor nos aponta significados para a caridade que não apenas aquela material. Inclusive, ele diz que essa é a mais fácil de fazer. Mas nos aponta a caridade como um exercício, alguma coisa ativa. No caso, a prática da paciência. A gente pode tentar observar, né, e ver que na maior parte dos casos, as situações que nós nos deparamos com dificuldade, nós podemos usar a paciência como uma virtude ativa, que vai nos proporcionar serenidade para tentar resolver a situação, para achar a solução de problemas, evitando tensões excessivas, a irritação, a cólera, o ódio, o medo, a depressão, a angústia, né, permitindo que nós saiamos de situações aflitivas sempre com esse ponto do aprendizado, né, que é aquilo que nos permite o nosso progresso espiritual. E a mensagem prossegue dizendo assim: a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Esse é um trecho muito, muito comovente dessa mensagem, porque consegue nos dar uma definição para os nossos sofrimentos, né? Para essa nossa situação rotineira, dizendo que os nossos sofrimentos são como picadas de alfinetes, quer dizer, são pequenas situações do dia a dia, pequenas ocorrências do cotidiano que vão se acumulando e que vão nos machucando e que vão nos incomodando. Situações que sozinhas podem parecer insignificantes, mas que quando juntas, né, quando somadas, elas vão compor esse quadro de dificuldades, de sofrimento, às vezes até de angústia pela qual nós passamos. E apesar de entender que essas adversidades estão aí, né, de modo algum a espiritualidade nega, o espírito amigo nessa mensagem ele vai dizer: a vida é difícil, eu sei que é, né? Então as dificuldades estão aí.
a espiritualidade vai nos trazer um apelo à esperança. Quando ela nos coloca, né, na mensagem que, apesar disso tudo, se nós pesarmos os aspectos negativos e os aspectos positivos daquilo que nós temos, que está presente na nossa vida e pelas situações que nós passamos, nós teríamos muito mais a agradecer do que a reclamar. Nós teríamos muito mais motivo de alegria do que motivo para dor. E aqui a gente pode tentar fazer um exercício para ver se é assim mesmo, né? Quem sabe a gente fazer 2 colunas e colocar lado a lado. O que são pontos positivos da minha vida, coisas que verdadeiramente eu posso agradecer por ter, por presenciar, ou pessoas com quem eu convivo. E do outro lado, aquilo que é motivo de queixa. Talvez, meus irmãos, se nós formos absolutamente sinceros, nós vamos nos dar conta que a lista para agradecer ela é muito maior do que aquilo que nós temos de queixa. Porque não nos esqueçamos que muito das coisas que nós temos são por acréscimo de misericórdia divina. Então, nós também podemos destacar que nesse trecho, a fé no futuro também aparece como um consolo, como aquela base que vai nos robustecer, que vai nos fortalecer nas dificuldades. Então, olhar para o alto e não para baixo quer dizer isso, ver o amparo que nós recebemos da espiritualidade e não apenas as dificuldades materiais. Não achar que estamos desamparados, pois nós sabemos que não estamos. A todo momento nós temos a espiritualidade amiga junto a nós, basta que estejamos receptivos a ela. Nesse sentido, o exercício da paciência ele é fundamental para o nosso bem-estar espiritual. E aqui nós lembramos uma outra passagem do Evangelho, está lá no item 8, quando Lázaro, né, que assina essa mensagem, ele vai dizer o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. As 2 constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então, essa reflexão reforça para nós, e trouxemos essa mensagem por causa disso, que o exercício da paciência ele é fundamental para o nosso equilíbrio espiritual, com certeza, mas ainda necessita de outras construções, né, de outros estados mentais, como a obediência e a resignação. Todos reforçamos devidamente entendidos como forças ativas. A espiritualidade reforça muito isso, né? Nunca o espiritismo vai colocar algo que seja simplesmente de contemplação, mas a todo momento nos propõe a proatividade, né? O movimento no sentido de tentar resolver as situações e de agir. E essa mensagem que nós estamos trabalhando, ela vai terminar, né, da seguinte forma, com uma admoestação, né, para nos fazer ter coragem de seguir em frente. E aí diz assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse do que se censurar. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então está trazendo aqui o próprio exemplo do Cristo, né? Dizendo que ser paciente é o mesmo que ser cristão. E aqui entendemos, né, que a paciência ela é uma característica do Espírito, que é algo que precisa ser exercitado, a paciência precisa ser desenvolvida, para que com ela a gente consiga aprender, entender o que nos traz
né, o que a vida nos traz e aumentar a nossa fé. Um dos objetivos do Espiritismo é trazer a cada um de nós o conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara, de modo que nós possamos nos desligar da finalidade meramente terrena, né, meramente material, e nos focarmos na finalidade do Espírito, que hoje está aqui, vivendo encarnado na Terra, mas que tem, né, a sua casa, a sua pátria no mundo espiritual. Essa é uma proposta bastante audaciosa, né, porque nos propõe realmente uma mudança profunda de paradigma, que faz com que nós estejamos no mundo, com que a gente viva no mundo, mas que não seja do mundo. Essa visão, ela se amplia e tudo passa, né? Se a gente consegue ter essa visão, tudo passa a ser visto pelos olhos do Espírito. As coisas que pareciam muito grandes, até infinitas, impossíveis de se resolver, passam a ser acontecimentos naturais, mesmo que machuquem o nosso coração, porque nós sabemos que elas não estão fora do controle de Deus. Por essa perspectiva, nós poderíamos começar a ver problemas tão grandes como pontos pequenininhos nessa nossa caminhada, que tem uma finalidade divina de nos levar ao progresso, da evolução, do aprendizado. Mas vale ressaltar que a vivência da paciência nos solicita, né, nos pede o treino para o autodomínio. E aqui também nos ocorre a lembrança da questão 908 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar das paixões, quando ele diz, né, as paixões são boas ou são más? Qual é o limite? Como é que a gente sabe, né, quando uma paixão é boa ou ela é má? E aí tem aquela comparação que é muito interessante, que nos ajuda a entender. A espiritualidade vai dizer assim, ó, que as paixões são como um cavalo, como um corcel, que só tem utilidade quando é governado e que se torna muito perigoso quando passa a governar. O que a espiritualidade está nos dizendo? Que uma paixão, né, ela se torna perigosa, algo que está ligado ao mundo material se torna perigoso a partir do momento em que nós deixamos de poder controlá-lo. Então, daí a importância do autodomínio, do autocontrole, que nós podemos alcançar, inclusive, através da paciência. E já que nós falamos sobre exercício da paciência, como é que de fato podemos fazer isso, né? Então, algumas coisas que são bem práticas e que a gente pode tentar inserir no nosso dia a dia. Não deixar que a raiva, a cólera, a ira cresça dentro de nós. É importante que lembremos que nós somos um espírito imortal, que todo momento as coisas se modificam e que esse é um pequeno ponto da nossa caminhada. A impaciência, ela representa um fator de ameaça à nossa saúde, tanto física quanto espiritual. E às vezes é como uma fagulha, né? E a gente não pode deixar que essa fagulha se transforme num incêndio de proporções gigantescas. É claro que nós não vamos conseguir ficar indiferentes a certas situações, como por exemplo assistindo a um erro, um engano, a falsidade, ou sendo por algum deles envolvido. Mas nós precisamos ter em mente que a raiva, né, a irritação, os gritos, o descontrole, os gestos bruscos, as agressões verbais ou físicas, elas não resolvem os problemas. O importante é nós termos a compreensão de que errar é algo que faz parte da nossa caminhada, é humano, né, como a gente diz, faz parte do nosso processo evolutivo. Se nós cometemos erros, por que nós vamos nos enfurecer quando outra pessoa também erra? Onde está a nossa tolerância, né? Então, parar, pensar, se acalmar, procurar a situação para as questões que surgem. O que nos impacientou pode ser corrigido? Se pode, como é que nós vamos fazer isso? Precisa se irritar? Então, esfriar a cabeça, reequilibrar as nossas emoções, evitar a palavra dita em momentos de raiva, estabelecer momentos de diálogo compreensivo, construtivo, pacificador, em busca daquela solução, né, desejada por nós. Então, suprimir essa raiva, exercitando a verdadeira paciência, tanto quanto possível. Logo de início, não deixar que ela perdure. A gente lembra também uma passagem de uma carta de Paulo que ele diz: não pouse o sol sobre a vossa ira, quer dizer,
A gente não pode ficar muito tempo zangado, aborrecido. A gente tem que lidar com isso rápido, né? Para que não se transforme realmente num incêndio, como a gente trouxe a comparação. As emoções, meus irmãos, elas estão na nossa vida, são básicas. Por isso, a gente precisa que elas sejam canalizadas de forma construtiva. E esse é um papel, né, do exercício da paciência, para que a gente consiga canalizar essas emoções em prol do nosso próprio desenvolvimento. Então, meus amigos, era essa a reflexão despretensiosa que tínhamos para a noite de hoje. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Convidamos os irmãos a nos acompanhar na prece de encerramento. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo. Vamos agradecer o amparo recebido em mais essa atividade, que as nossas palavras possam ter atingido aos irmãos da melhor maneira possível. Senhor, nos colocamos aqui nesse momento diante de Ti com o coração aberto, transbordando de alegria por todos aqueles favores que nos concedeste, as bênçãos que nós recebemos. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha sempre, nos estimulando, nos inspirando, nos confortando, nos consolando. Que a luz que recebemos do alto, através do exemplo do Mestre Jesus, possa nos acompanhar hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Até mais.